Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal, né, o Fides Reformata Ex Audito, destinado ao estudo da teologia reformada e do ensino da palavra de Deus. Meu nome é João França, você já nos conhece o nosso conteúdo do canal, ok? Se você não conhece o canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha o conteúdo que você estará aprendendo nesse momento. Nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos para a igreja onde eu sou pastor atualmente, e esse curso bíblico estará também aqui disponível no nosso canal, ok? São sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós vamos trabalhar sobre os 5 pontos do calvinismo. Espero que você seja beneficiado, que você aprenda sobre a doutrina calvinista e que você aprenda mais sobre o que é calvinismo, ok? Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente o tema da total depravação do gênero humano, ou seja, o que é o gênero humano e a depravação desse gênero humano, seguindo o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Mas a título de introdução, nós vamos entender que o estudo da teologia reformada nos motiva a conhecer mais e mais quem seja o homem diante de Deus, dentro desse aspecto teológico, religioso, e no cenário atual das igrejas parece inclinar-se para um antropocentrismo, tendo o homem como o centro de toda a discussão teológica. Parece que o homem se torna o fundamento dessa discussão teológica que se coloca para a nossa cultura atual. Então, a nossa ideia será exatamente transportar para vocês o ensino daquilo que a palavra de Deus nos ensina de maneira muito interessante. E o homem sendo o centro do antropocentrismo, na verdade, o homem sendo o centro da discussão soteriológica referente à salvação, ignorando completamente o poder salvador de Deus na redenção dos pecadores, tem sido a temática das igrejas contemporâneas. As igrejas de hoje têm colocado essas ideias a lume, ok? A doutrina que estudaremos fala da origem e da propagação do pecado sobre a raça humana. Fala-nos da impotência do homem em escolher o seu próprio caminho para a salvação de sua alma, e fala da impotência e inabilidade do homem para ser salvo. São essas questões que nós vamos trabalhar logo mais a partir desse momento sobre o tema depravação total, ok? Em primeiro lugar, consideremos a sistematização da doutrina, porque não é fácil você tratar dos 5 pontos do calvinismo, e a gente vai falar sobre isso ao decorrer dessa série, sem voltar e entender como a doutrina foi sistematizada, como ela foi organizada no sistema concatenado, né? A doutrina, ela não aparece num vácuo, ela não aparece no vazio, ela não é uma doutrina vazia, né? Ela vem à tona em sua sistematização, na sua organização teológica, naquela famosa controvérsia calvinista arminiana, lá na Holanda, nos anos de 1618 a 1619, que nós estaremos tratando mais adiante. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nenhuma doutrina ela nasce no vazio, ela nasce no vácuo. Ela sempre tem um pressuposto, um contexto histórico no qual ela aparece, no qual ela surge no aspecto teológico e religioso da vida da igreja. Muito bem. Então, consideremos os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, vamos considerar o nome calvinismo, né? O nome calvinismo. A primeira questão a ser considerada é a respeito do nome os 5 pontos do calvinismo. O nome calvinismo ele deriva do reformador francês João Calvino, nascido em 1509 e falecido em 1564. Ele ensinou tais verdades através do seu corpo de escritos e de suas obras. Então o nome foi dado em homenagem a este reformador conhecido como João Calvino na história da igreja. Então se chama calvinismo não porque alguém é calvo, né? As pessoas geralmente pensam isso. Não. Calvinismo tem a ver com o nome de João Calvino, um reformador francês que ensinou essas verdades e que num dado momento na história foi sistematizado como doutrinas da palavra de Deus e apelidadas de calvinismo. Ok? Muito bem. Uma outra questão importante a ser considerada nesse estudo é a origem dos 5 pontos do calvinismo. E eu costumo dizer que os 5 pontos eles são limitadores, porque na verdade ele não descreve a essência da teologia calvinista.
os 5 pontos abordam um aspecto teológico da doutrina, mas não necessariamente a doutrina na sua completude. Há uma tendência na igreja evangélica moderna, dos que estão descobrindo a fé reformada, de serem tulipados, ou seja, não ficam apenas nos 5 pontos, não avançam nem um pouco sobre esta questão, ok? Como mencionamos, a origem destes pontos nascem da controvérsia política religiosa na Holanda nos anos de 1618 a 1619, onde um grupo de alunos do teólogo e pastor da Igreja Reformada da Holanda, Jacob Arminius, apresenta um protesto de teologia para modificar o sistema soteriológico abraçado pelas igrejas reformadas, expressas na Constituição de Fé belga e no Catecismo de Heidelberg, ok? E para resolver essa questão, okay, eles apresentam um documento para modificar a doutrina do Catecismo de Heidelberg e da Constituição belga. E para resolver essa questão, né, esse entrave, convocou-se um sínodo nacional na cidade de Dort, ficando conhecido na história da igreja este movimento, este sínodo, como o Sínodo de Dort. E foi exatamente nesta reunião em que houve uma sistematização dos 5 pontos do calvinismo. É a partir dessa reunião que você consegue falar em 5 proposições do calvinismo, a partir de 1618 a 1619, na cidade de Dort, na Holanda, e aí nascendo aí o chamado Sínodo de Dort, os cânones de Dort, é o que vem a surgir a partir dessa controvérsia. Surge o famoso os cânones de Dort. Deixa eu mostrar aqui para vocês os cânones de Dort. Nós temos aqui os cânones de Dort, né? Os cânones de Dort, que são exatamente o material desenvolvido a partir da perspectiva reformada, ok? Aqui é o Catecismo de Heidelberg e a Constituição belga, ok? Estão juntos. Eu tenho aqui também a versão que eu geralmente uso para estudos do Catecismo de Heidelberg, é a versão espanhola, ok? É o Catecismo de Heidelberg, ok? Muito bem. Eu vou colocar de volta aqui. Então nós temos aí uma perspectiva teológica importante a ser considerada, que é a questão de que nascem os 5 pontos dentro da controvérsia arminiana calvinista, do calvinista arminiana, das mudanças, da proposta de mudança da doutrina da Igreja Reformada holandesa pelos proponentes, né, da remonstrância, conhecido como remonstrância, para modificar a teologia da igreja, e esses remonstrantes foram apelidados de arminianos porque seguiam de perto os ensinos de Jacob Arminius. Ok, seguindo aqui para a segunda questão, é a questão da organização dos 5 pontos do calvinismo, ok? A organização desses 5 pontos. Esses 5 pontos nós vamos contrastá-lo com os 5 pontos do arminianismo. Então, no primeiro ponto você vai ter lá a total depravação do gênero humano, ensina o calvinista. O arminiano vai dizer que o homem tem livre-arbítrio, enquanto que o calvinista vai dizer que não, que o homem não tem esse livre-arbítrio para a ordem da salvação. Uma eleição incondicional, o calvinista entende que existe uma eleição incondicional, não há nenhuma condição que me leva a ser escolhido por Deus na eternidade. Já para os arminianos, a eleição é condicional, depende da previsão de fé e resposta do homem para que ele seja escolhido. A limitada expiação vai ensinar no calvinismo que Cristo não morreu para salvar toda a humanidade, mas para salvar os seus eleitos, os eleitos de Deus que estavam mortos em delitos e pecados e que agora foram achados pela graça de Deus e na eternidade foram eleitos, e agora Cristo morre por esse grupo específico. Já no entendimento arminiano, se entende que a morte de Cristo foi universal, foi por toda a humanidade, por cada pessoa da humanidade, pela humanidade inteira. Ok? A irresistível graça na proposição calvinista indica que o Espírito Santo convence de maneira irresistível o pecador eleito a abraçar e crer em Cristo Jesus. Já para os arminianos, a graça ela pode ser resistida, o homem pode dizer não ao Espírito Santo. E o último ponto, no calvinismo você vai ter a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que uma vez foram achados em graça, foram chamados pelo Senhor e amados pelo Senhor, esses agora estarão permanentemente salvos, estarão salvos, não poderão cair
da graça nem final e nem totalmente. Já o arminianismo vai dizer que não, que a salvação ela pode ser perdida a qualquer momento, desde que o homem deixe de ser fiel a Deus. Ela também é condicionada à obediência do indivíduo. Esses são os aspectos da organização do sistema de doutrina de cada sistema. Um diz que Deus é soberano para, de fato, fazer a sua vontade valer-se no mundo, e o outro diz que o homem é soberano para dizer não a Deus, porque entende que Deus ele precisa da resposta humana para agir, ok? Esse é o pensamento arminiano. Isso nos leva agora para a definição de depravação total. O que é depravação total do gênero humano? O que é depravação total? Em termos simples e básicos, nós podemos dizer que a depravação é a compreensão de que o homem natural nasce totalmente indisposto e incapaz à prática do bem, como diz a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 6, seção 4. Bick ressalta que quando os calvinistas falam em uma depravação total, estão confessando o nosso demérito digno do inferno e a nossa corrupção diante de Deus por causa do nosso pecado original e atual. Joe Bick, no seu livro Introdução à Fé Reformada, um livro bem interessante que vale a pena Vivendo para a Glória de Deus, uma Introdução à Fé Reformada. Veja que coisa interessante. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte, que desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Está lá na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, seção 4. O que a Confissão de Fé está dizendo é o seguinte, que toda a nossa natureza, quando caímos, se tornou corrompida em pecado, mergulhada em pecado, sem ter de fato noções do que de fato nós somos diante de Deus. E isso precisamos urgentemente reconsiderar como povo de Deus, reconhecendo que o homem está totalmente adverso ao mal, adverso ao bem e inclinado a todo o mal. Esse é o sentido que nós aprendemos sobre depravação total do gênero humano. Muito bem, isso nos leva para a nossa terceira proposição, a doutrina da depravação analisada bíblica e teologicamente. Nós precisamos também analisar a doutrina de maneira bíblica e de maneira teológica. Não é simplesmente afirmar a doutrina, mas precisamos analisar a bíblica e teologicamente. Nesse sentido, o próximo passo a ser considerado é a visão bíblico-teológica da doutrina. A doutrina, além de ser afirmada pelas confissões reformadas, bem como deve ter o seu amparo bíblico e teológico. Elas não precisam ser apenas afirmadas pela Confissão Belga, pelo Catecismo de Heidelberg, pelos Catecismos de Westminster, pela Confissão de Fé de Westminster. Ela precisa ser afirmada também nas Escrituras. Aliás, as confissões, elas são respostas daquilo que nós lemos nas Escrituras. Quando nós ignoramos isso, nós não conseguimos crescer nem progredir no entendimento da fé reformada e da confessionalidade bíblica confessional que nós sustentamos. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, a nossa primeira questão é a fonte e a origem da depravação total do gênero humano. Ok? De onde procede essa corrupção e depravação da natureza humana? A fonte e a origem dessa depravação estão na queda do homem no jardim do Éden e no pecado como sua consequência. Foi um processo em que o pecado envolveu completamente o ser de nossos primeiros pais. O intelecto deles foi tomado pela dúvida, a qual produziu a incredulidade, diz Paulo Anglada no seu livro Calvinismo. A vontade do primeiro casal estava imersa em querer ser igual a Deus. Lembrem-se lá de Gênesis capítulo 3, verso 5, que diz: "E como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal." A proposta deles, recebidas ali por Satanás, naquela tentação era querer ser igual a Deus, tornar-se igual ao soberano, ele não queria ser mais ser vice-regente, mas ele queria agora reger todo o universo. A desobediência humana a uma ordem clara de Deus é muito clara lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que diz que Deus deu ao homem uma ordem, não comerás, né? Vamos dar uma olhada lá na Escritura, no texto sagrado que nos ensina aquilo que precisamos para a nossa vida cristã. Gênesis capítulo 2, aqui, versos 16 e 17, diz assim: "E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Então, havia a desobediência
humana a uma ordem clara de Deus, conforme nós lemos em Gênesis 2, de 16 a 17, desencadeou todo o processo da depravação do gênero humano. A desobediência desencadeia todo o processo da depravação. E aí leva-nos para a consequência da depravação, as consequências da depravação. Compete-nos a considerar agora as consequências deste estado de depravação, corrupção original do homem. Quais consequências nós podemos vislumbrar na depravação total do gênero humano? Veja, algumas nós podemos vislumbrar aqui. Primeiro, a queda e o pecado original. Então, a corrupção do homem no seu estado original ocasionou primeiro a queda de nossos pais. Gênesis capítulo 3, versos de 6 até o verso 8. Vamos lá, Gênesis 3, aqui. Diz assim, versos de 6 a 8, diz assim: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, agradável e desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram-se folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Verso 13 agora. Verso 13. E disse o Senhor a Deus à mulher: Que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então você tem a primeira questão da ocasião, a ocasião da queda, a ocasião do pecado original. Veja, e aí é interessante porque vendo a mulher que aquela árvore era boa e agradável para se comer aos olhos, a árvore era desejável para dar conhecimento, Deus tomou daquele fruto, ela tomou daquele fruto e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se de ambos os olhos. E percebendo que estavam nus, eles fizeram a primeira tentativa de se apresentar diante de Deus, sem ser pela justiça do Senhor, sem ser pela obediência ao Senhor, mas pela desobediência. Vestiram-se com as obras humanas para estarem diante de Deus. E essas obras humanas estão bem tipificadas, apontadas pelas folhas que coseram para fazer roupas para si, roupas que não cobriram a sua nudez, que não cobriram o seu pecado. Eles não entenderam que pecaram contra um Deus santo. Isso é um problema. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Quando a queda, irmãos, ela se deu, quando a queda se deu, o pecado original se manifestou de forma tão pecaminosa, que gerou muitas coisas na vida humana, pois o pecado original procede em todos os demais pecados, se refere a uma inerente antipatia contra Deus. James Parker, no seu livro Vocábulos de Deus, lembra disso, que a queda, que o pecado aponta para essa antipatia contra Deus. Plantinga Júnior, por exemplo, nos lembra que o pecado, sobretudo, reside na raiz de tais grandes misérias como a solidão, a inquietação, a separação, a vergonha, a falta de significado. As pessoas não entendem porque vivem essas angústias da alma e não sabem como resolvê-las, porque não vão à fonte certa, não vão ao objeto certo, não vão à linha certa, que é compreender o estado de total depravação do gênero humano. Mas não apenas isto. O homem não apenas caiu em morte, em pecado, mas ele perdeu a comunhão com Deus. O casal edênico, quando entraram no estado de depravação e corrupção, eles caíram do estado original no qual foram criados. A Confissão de Fé de Westminster, rainha das confissões, ressalta esta consequência de forma clara, quando declara que por esse pecado eles, Adão e Eva, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, seção 2. Isto é bem acentuado quando nós lemos o capítulo 3, verso 8, que diz que Deus foi procurar o homem pela viração do dia, revelando que costumeiramente Deus vinha conversar com o homem, mas agora o homem
foge. Diz o verso 9 que ele se escondeu para colher-se com as roupas produzidas pelo seu próprio esforço. Ele queria se apresentar diante de Deus não nu, não de maneira como ele estava agora, mas ele queria estar vestido diante de Deus de maneira a entender as suas coisas. Ele não entendia basicamente o que estava de fato acarretando sobre ele, mas ele sabia que tinha feito uma coisa muito errada contra Deus, que era pecar contra ele, e tenta consertar isso com uma roupa, com uma emenda. Somos nós, queremos apresentar a Deus as nossas justiças próprias para estarmos diante do Senhor, tentando criar a sua religião ao colher folhas para cobrir a sua nudez diante de Deus. Essa é a verdade que nós temos, essa é a verdade que nós aprendemos. Mas não apenas isso, igreja. Ele também teve a morte física e espiritual, a morte espiritual e a morte física. Quando Deus falou no Éden que Adão morreria, em Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17, como nós lemos, caso desobedecesse aquilo que foi uma ameaça pactual, bem como nos lembra o saudoso R.K. McGregor-Wright no seu livro A Soberania Banida, refletindo do fato de que no hebraico está como se a morte fosse um processo, morrendo ou morrerás. Mais uma vez, a Confissão de Fé de Westminster é clara neste ponto ao declarar que, ao perderem a comunhão com Deus, eles se tornaram mortos em pecado. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, seção 2. Isso é confirmado pelo apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versos de 1 até o verso 3, que diz: E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É um problema. Isso nos leva agora para a extensão da depravação. Qual é o alcance da depravação? O que foi que ela alcançou? Aonde ela tocou as suas digitais? Qual é o alcance da depravação no homem? O que ela realmente afetou? Primeiro, ela afetou a raça humana. Lá em Romanos capítulo 5, versos de 12 e até os versos de 15 a 19, o apóstolo São Paulo argumenta que a raça humana encontra-se no pecado pela imputação da primeira transgressão de Adão, que procede dele por geração ordinária. E como um copo em metástase cancerígena, assim é a raça humana que herdou o DNA do pecado de Adão. Ou seja, a natureza corrompida foi transmitida a toda a sua posteridade. Está lá com Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, seção 3ª. Ao tratar disso, nós aprendemos que Adão, ele representava a raça humana, e quando ele cai em pecado, essa queda afeta toda a posteridade, afeta toda a raça humana, afeta todo o gênero humano, conforme argumenta Paulo no capítulo 5 de Romanos. Mas também diz o texto que ele afetou a totalidade do ser humano. Neste aspecto, consideramos a declaração da Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, ela declara que ao caírem de sua retidão, o casal Adão e Eva se tornaram inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. É a totalidade do ser. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, seção 2ª. A humanidade é totalmente corrompida. John MacArthur, no seu livro A Sociedade Sem Pecado, nos lembra que a depravação também significa que o mal contaminou cada aspecto da humanidade. Agora a questão é, o que foi afetado na depravação? Foi afetado duas coisas importantes. A primeira, o coração do homem. Jeremias 17:9 lembra-nos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e é desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Então a primeira, aquilo que foi afetado na queda, o meu coração e o seu coração foram afetados. A segunda questão que foi afetada na queda foi a nossa vontade. Lá em João capítulo 8, verso 34, explicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Este homem é morto e por isso não possui livre-arbítrio. Ele é escravo, por isso que ele não tem livre-arbítrio. O homem, quando caiu no estado de pecado, perdeu completamente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual. Quanto a qualquer bem espiritual, ele é incapaz de responder positivamente a Deus. O homem agora é incapaz de se converter ou mesmo de preparar-se para isso. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 9, seção 3ª. Somos trazidos a Cristo pela vontade do Pai e não pelo nosso livre-arbítrio, como João capítulo 6, versos 44 a 45 menciona que Cristo diz lá que nós somos conduzidos até Deus, até Ele, através do Pai. É o Pai quem traz os seus filhos. É o Pai quem nos traz a Cristo. É o Pai quem nos conduz a Cristo. Não é a nossa vontade, não é o nosso livre-arbítrio. Quero concluir a nossa aula de hoje dizendo o seguinte, que o homem ele é totalmente depravado. É necessário que Cristo, por meio do Espírito Santo, faça uma mudança radical no coração dos homens. Como nos ensina lá em Ezequiel 36, verso 26, que Deus faz uma cirurgia cardíaca, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne sensível à voz do Espírito Santo. Devemos lembrar que os homens nascem no estado de pecado, como nos ensina o Salmo 51, verso 5, e diz o texto sagrado de maneira muito pontuada, de que o homem, ele nasce em iniquidade, em pecado ele é concebido. E logo desta depravação afeta também o entendimento. Efésios capítulo 4, verso 18, diz que os olhos do nosso entendimento foram entenebrecidos. O coração, diz o texto de Jeremias 17:9, está corrompido, a vontade está escravizada, João 8:34, Romanos 7:18. O nosso alvo é mostrar aos homens a sua necessidade de Cristo para salvá-los, revelando que não é o esforço humano que nos salva, pois não depende de quem quer ou de quem corre. Romanos capítulo 9, verso 16. Mas da graça soberana de Deus em salvar o pecador, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É isso que nós aprendemos em Efésios capítulo 2, verso 8. Que você tenha sido edificado nesta hora, nesta aula de hoje. Que nós nos veremos na nossa próxima aula tratando sobre o segundo ponto do calvinismo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus nesta aula e que você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe as notificações e de fato manifesta o interesse em conhecer mais a palavra de Deus. A você que é membro da nossa igreja, lembre-se dos nossos compromissos como membros de igreja, contribua, oferte, faça aquilo que é necessário ser feito para que o Evangelho se expanda para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.